Muito boa tarde a todos aqui, nesse dia lindo de sol. Porto Alegre aí tá esse feriadão, delícia também, né? E a gente aqui, fazendo o que gosta também, né, gente? Porque a arquitetura a gente ama. Vamos dizer que sustentabilidade todo mundo ama, e estamos aqui nesse momento legal. Enfim, então, o nosso tema, tá, é a formação e fazer profissional. Certificação e sustentabilidade. Não vou entrar muito no mérito se é sustentabilidade ou certificação, um ou outro, mas, enfim, são só palavras, né? O tema é muito amplo, gente. A gente vai passar aqui por várias experiências, aqui, nossa colega, e eu vou apresentar cada uma delas. Vão ter um tempo para fazer sua apresentação, e logo a gente segue com um bate-papo nosso aqui, informal, depois algumas perguntas. Tá? Então, quando a gente fala de sustentabilidade, não é um conceito único. Quando a gente pensa na questão econômica, a importância, na questão social, na questão ambiental, né? Então, a gente vê que a gente tem que ter equilíbrio disso tudo, e para ter um planeta e ter as futuras gerações e os nossos filhos. Muitas aqui devem ser mães também, como eu, mas, enfim. Convido Sami Meira, cofundadora da UGRIN, arquiteta formada pela Florida Atlantic University. Também tem a especialização de CPTED, Crime Prevention Through Environment Design, traduzindo aqui só para complementar, prevenção de crimes através do design ambiente, e também com experiência em Cradle to Cradle, que é a ideia circular, né, tanto para a indústria também. Todas com ampla experiência, depois eu apresento cada uma. Sigo apresentando depois a Joana Giuliani e Lisandra Krebs. Todas com ampla experiência em LEED, certificações, mas com esse olhar crítico, esse olhar questionador, para passar para vocês também, que vocês sigam também todos com esse olhar. E mais ainda, fico muito feliz, são todas mulheres, e esse cuidado especial assim que a mulher tem. Não que o homem não tenha, mas estamos aqui e fico feliz com isso também. Tá? Sami, vamos lá, então. Olá, boa tarde. Muito obrigada por estarem aqui nesse sábado, Dia das Crianças. E eu vim trazer para vocês como ela explicou, um olhar questionador sobre certificação versus a sustentabilidade. E eu gostaria de questionar, assim, só para que vocês me dessem um parâmetro de como vocês pensam, para eu conseguir desenvolver aqui um pouquinho melhor o meu pensamento junto com vocês. Quem considera que a certificação é um aliado da sustentabilidade e quem considera que seria um inimigo? Primeiro, eu gostaria de, se vocês pudessem levantar a mão, quem considera um aliado? Então, acho que fica fácil dizer que a maioria considera que as certificações estão aqui para contribuir com a sustentabilidade, correto? Eu vou dizer para vocês que depende de quem certifica. E esse é o meu ponto aqui. É um pouco provocador, eu imagino. Mas, primeiro, qual é o propósito da certificação? Eu já ouvi de muitos clientes, eu quero aquela placa na minha parede, vai ficar bom, vai vender, e daí ele não tem o olhar global da certificação. E isso prejudica, porque ele está disposto a qualquer coisa por aquela placa na parede. Então, a certificação ela não é aquela placa na parede. Então, ela depende desse propósito, o propósito que o seu cliente chega para a certificação, e isso depende de educação. Qual é o tipo de projeto? Nem todos os projetos, a certificação ela não abrange
todos os tipos de projeto. Eu conheço várias pessoas trabalhando no Nordeste do Brasil com projetos muito sustentáveis, mas eles não se enquadram na certificação, porque é uma arquitetura alternativa. Ela deixa de ser sustentável? Muito pelo contrário. É uma arquitetura regional e é uma arquitetura que responde muito bem ao clima, mas, ao mesmo tempo, ela não pode ser certificada. Qual é o time de projetistas? A gente precisa de pessoas que estejam comprometidas e que saibam o que estão fazendo. Já trabalhei com pessoas muito experientes e também trabalhei com pessoas que não trouxeram e não gostariam de trazer nada para a certificação. Por quê? Porque eles estavam ali quase que obrigados a trabalhar com esse tipo de projeto. E, infelizmente, para a sustentabilidade, você precisa trabalhar com paixão, com criatividade, você precisa estar trabalhando e desenvolvendo isso de uma forma com que você esteja trazendo inovação para o projeto. Os usuários do projeto precisam conhecer a certificação. Eles precisam entender os benefícios do ambiente que eles estão convivendo. Porque se eles não sabem utilizar um ambiente sustentável, eles não vão contribuir para isso, e o que aconteceu ou o que foi feito durante a certificação pode ir por água abaixo. Quais são os tipos de certificação? Existem muitos tipos de certificação, e eu vou mostrar depois mais à frente, e daí eu elaboro um pouquinho mais nessa parte mais para frente. O processo integrativo. O processo integrativo é quando o time de projetistas trabalha desde o princípio com a ideia do projeto. O que eu noto, como mencionaram, eu trabalhei metade do meu tempo nos Estados Unidos e a metade do meu tempo aqui no Brasil. Então, eu consigo ver a diferença de como os times de projeto interagem. Eu consigo dizer isso com experiência. Os times de projeto nos Estados Unidos estão desde o começo do projeto. Não existe, agora vai entrar os engenheiros, agora vai entrar... E as pessoas acabam entrando depois no projeto, lidando com consequências e não com ideias e com o todo. Então, essa segmentação e esse desenvolvimento por etapas, às vezes prejudica o projeto, principalmente quando você está falando sobre soluções sustentáveis. Porque tudo depende dessa integração desde o começo, para que você consiga ter essa ideia de sequência. Auditoria de obra. Aqui no Brasil, nós não temos uma auditoria severa de obra para a questão da sustentabilidade. Eu posso dizer que muitos dos projetos que eu trabalhei e que são certificados, por obra não seriam certificados. E a manutenção predial, que tem a ver também com a questão dos usuários. A manutenção predial também são as pessoas que trabalham e zelam por esse ambiente, e que eles deveriam estar também muito bem instruídos com a questão da sustentabilidade, para que isso possa continuar e, quem sabe, até evoluir depois da certificação. Como a gente resolve isso? Com educação. Você fazer treinamentos com as pessoas que vão trabalhar com a certificação, com as pessoas que estão requerendo a certificação. Isso é muito importante, que a empresa que está construindo, que está desenvolvendo o projeto, tenha essa noção e essa educação sobre a sustentabilidade, para que isso possa ser um aliado. A questão da educação do cliente, como eu falei para vocês ali no primeiro slide. Se você não explica, se você não tem uma sinalização, se você não tem um incentivo que demonstre que o ambiente que você está é um ambiente melhor, mais saudável, isso se multiplica. A educação se multiplica nas pessoas que estão aqui. Tudo que vocês ouvirem aqui hoje de nós vai ser multiplicado não só na sua profissão, mas na sua casa. E isso é o que precisa acontecer quando você trabalha com um projeto, com sustentabilidade e a certificação. Então, muitas são as certificações. Essas são as certificações que estão atuando hoje aqui no Brasil. A que tem mais reconhecimento, né, é o LEED, com muito mais projetos certificados, mas todas essas já chegaram ao Brasil.
cada uma ênfase e aborda alguns aspectos diferentes. O LEED, ele tem lá uma pontuação e ele vai falar sobre eficiência energética, qualidade do ar, água, vai falar sobre materiais, mas muito pouco fala sobre a questão social. Então, alguns pontos você pode adquirir com a questão social, mas são poucos e muitos desistem, não tentam fazer essa abordagem e inserir isso dentro da certificação. Alguns outros aqui, eles nem tocam nessa questão, ou alguns concentram-se mais na eficiência energética. Tudo é muito importante. Tudo é muito importante, mas é preciso equilíbrio. Independente da certificação que seja escolhido, é importante que o projeto em si reflita esse equilíbrio que é a sustentabilidade. Então, assim, só para pontuar algumas coisas que eu venho observando durante a minha carreira. No mercado internacional, quando você pensa em países de primeiro mundo, você está vendo que de 50% a 60% dos projetos que se registram chegam à certificação. Em 2014, isso mudou um pouco, e mudou nos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão no primeiro ranking de todas as certificações. O que acontece lá é que, durante um período muito grande, as certificações saíam pela janela. Eram muitas as certificações, todo mundo queria certificar. Em 2014, parece que todo mundo parou e começou a criticar a questão da certificação, porque a certificação engessava, porque a certificação não estava acontecendo como deveria. E muitos começaram a questionar e a se formar questionadores. Então, existem hoje auditores de fracasso. São pessoas especializadas em apontar nos prédios certificados quais são os defeitos, por que eles estão dessa forma e por que eles não são sustentáveis. Então, formou-se uma profissão de anti-certificações. E no sul do país, nos Estados Unidos, antes era uma obrigação que todos os projetos governamentais saíssem com a certificação LEED, pelo menos a certificação básica. Hoje, isso não acontece mais, porque eles entenderam que estava acontecendo um problema e não uma solução, e hoje eles rejeitam isso de forma que eles nem querem mais a certificação. Eles querem outras comprovações. Então, eles entraram nessa era pós-certificação, que é a questão de fazer a questão da sustentabilidade, demonstrar de outras formas, mas não necessariamente precisar da certificação para isso. E o mercado brasileiro? Em comparação ao mercado brasileiro e alguns outros países que consideram terceiro mundo ou em desenvolvimento, né? Como a Índia e o México, que são bem parecidos com o Brasil na questão das certificações, a gente certifica 40% dos empreendimentos que se registram para a certificação. Nós não possuímos auditoria. Muitas certificações possuem auditoria, mas elas possuem internacionalmente. Aqui no Brasil, nós não temos uma auditoria para isso. É difícil que os investidores vejam a questão de colocar o valor a mais no começo da obra e receberem payback. Receber isso depois com os resultados e com as economias. É difícil ainda convencer o mercado brasileiro que isso é positivo. Você precisa fazer muitas contas e demonstrar isso de uma forma muito categórica para quem está investindo na certificação, porque ainda é uma coisa que não é tão fácil de ser associada. Os nossos processos de obra. Como eu falei para vocês no começo, a maioria das obras que possuem a certificação sustentável, em obras tiveram muitos problemas e
pela obra em si, sozinha, não passariam nem na base. Então, a sustentabilidade também é ainda considerada um pouco um luxo, e isso eu ouvi de muitos arquitetos, que a certificação não é para todo mundo, não é democrática. E quem busca a sustentabilidade? Como você mencionou, e como eu posso colocar para vocês, com experiência na minha plataforma, a YouGreen é uma plataforma onde nós recebemos arquitetos e engenheiros para cursos em arquitetura, e a maioria, 65% dos nossos alunos são mulheres. E as pessoas com quem eu converso no mercado, quando estão responsáveis pelo departamento de sustentabilidade, a maioria são mulheres também. Não que os homens não se importem, como você falou. Nós não combinamos isso, viu? Não. Não. Eu achei super interessante que você mencionou, porque estava aqui. E é uma verdade, é uma verdade. A proatividade em relação ao desenvolvimento da sustentabilidade tem sido de maioria feminina. Mas eu não quero que isso fique como uma questão negativa para a certificação. Nós temos muito potencial. E a certificação utilizada da forma correta, ela é muito positiva. Você tem um parâmetro correto, você tem uma linha e um passo a passo muito fácil de seguir, se estudado. Então, o que eu aprendi durante a minha carreira, que eu trabalhei primeiro com projetos, na parte que eu trabalhei com arquitetura e a arquitetura sustentável. Depois eu trabalhei mais com a questão da consultoria, e hoje, além da consultoria, a gente também está formando os cursos. Então, a certificação, ela pode ser, sim, uma boa saída, utilizada da forma correta, porque é possível hackear uma certificação. É possível você fazer a certificação de forma que você tenha todos os pontos que você quer, mas não necessariamente o que o projeto precisa. Então, os prédios certificados, eles não divulgam seus erros. Existem muitos prédios que estão certificados e que algumas das tecnologias ou inovações que foram utilizadas não deram certo. Mas isso é um pouco egoísta, pois eu acredito que divulgar os erros é importante. Nós aprendemos com os erros. E a gente só vai evoluir e passar para um próximo nível com a questão da certificação e inovação, materiais e métodos, com os erros, sabendo o que deu errado, porque senão a próxima certificação vai fazer o mesmo erro, e a próxima, e a gente não vai ter o resultado que a gente precisa. Então, isso é uma questão de amadurecimento, amadurecimento dos profissionais e do mercado, para que isso venha a ser divulgado e trazer a evolução que nós precisamos, né? Porque hoje nós estamos no básico ainda. Nós ainda estamos com o nível básico em relação à própria norma de desempenho. A norma de desempenho está em vigor desde 2013, é uma obrigatoriedade, não a certificação é uma questão opcional, mas é uma obrigatoriedade, e hoje a gente consegue ver no mercado que ainda muitos não seguem. Então, é bem básico ainda aonde a gente se encontra, apesar das certificações já estarem no Brasil há 12 anos. O primeiro prédio certificado, que recebeu a certificação aqui no Brasil, foi em 2007. Então, a evolução da sustentabilidade, ela já chegou no primeiro mundo. Isso eu consegui discutir também com uma colega minha da Índia, que falou a mesma coisa, que ela considera que eles estão mais ou menos no mesmo patamar que o Brasil, onde ainda existe uma necessidade muito grande de instruir os profissionais com relação aos benefícios da sustentabilidade, para que eles possam vender isso de forma mais natural em seus projetos, e que isso seja parte do seu projeto e não seja algo que é agregado, ou é um luxo, ou que venha depois. E a educação é a solução. Esse é o meu ponto. O meu ponto aqui é que educar não somente os profissionais, mas os seus clientes. Porque isso faz com que você possa trazer a sustentabilidade como parte do projeto.
reconhecer esses valores como parte do projeto, não como uma alternativa para o projeto. Você quer fazer errado ou sustentável? Né? Isso não entra na minha cabeça. Então, eu acho que a gente precisa ser bem transparente e real e trazer isso já como parte integral, não é opcional, porque eu acredito que nós não temos mais opção no nosso mundo. A opção de não ser sustentável não existe para mim. Então, essa é uma frase que eu gosto. Na verdade, ela está num livro bem meloso, de frases de incentivo, assim, mas eu gosto muito dessa frase porque eu acho que ela cabe muito dentro da sustentabilidade, que é para você fazer o certo pelo certo, não porque é fácil ou está na moda. Então, a certificação não é uma moda, ou a sustentabilidade não é moda, é uma necessidade, e é uma necessidade que a gente não está vendo com a urgência que ela merece. É isso. Obrigada. Pessoal, acho que eu não me apresentei. Eu falei de mulher. Meu nome é Audrey Belo Ramos, eu sou arquiteta também, com uma longa trajetória de 25 muitos anos aí, só de arquitetura. E trabalho com sustentabilidade, na parte de certificações também, mas acho fenomenal bioarquitetura. É um mundo que não é uma única definição. Sustentabilidade é muito mais. E urgentíssimo, como está sendo falado aqui. Tá? Então, eu apresento aqui para vocês Joana Giuliani. Desculpe o mal português aqui, o mal falado, os gaguejados também. Joana, proprietária da empresa Gaios, Arquitetura Viva, arquiteta graduada pela URGS, pós-graduação em Reabilitação Ambiental Sustentável, Arquitetônica e Urbanística, UNB, MBA em Construções Sustentáveis, mestranda em Engenharia Civil pelo NORI, aqui na URGS. Boa tarde a todos. Então, como a Audrey já me apresentou, eu vim, então, puxar o gancho que a Sami trouxe e trazer um pouco de uma discussão a respeito da sustentabilidade no ciclo de vida da edificação. Trazendo um pouco um olhar sobre uma oportunidade, né, envolvendo certificação e avaliação do ciclo de vida. Então, me apresentando brevemente, mas um pouco mais aprofundada, né, eu então, sou fundadora da empresa Gaios, e na empresa, então, nós trabalhamos com consultoria para certificações ambientais diversas, né, entre elas a certificação LEED, apresentada pela Sami. Nós também trabalhamos com treinamentos e capacitações de equipes de obra e equipes dentro de empresas, e com simulações também para arquitetura bioclimática, né, focando em conforto ambiental e eficiência energética e hídrica. E, atualmente, eu participo da equipe do Grupo Life, que é um laboratório dentro da URGS, um laboratório de pesquisa e desenvolvimento que trabalha com avaliação do ciclo de vida e como ela pode ser utilizada na busca por circularidade, né, trabalhos de economia circular, e também para apoiar a tomada de decisões. Então, vamos começar, então, uma reflexão. Se eu perguntasse para vocês o que vocês consomem todos os dias? Olha, provavelmente vocês me diriam que consomem pão, fruta, aí no fim de semana vem uma cerveja, um vinho, mas dificilmente eu ia ouvir que alguém consome cimento. E, pois bem, então, fazendo uma analogia, cada brasileiro consome todos os dias 1 quilo de cimento. E isso é realmente muito alarmante, porque quando nós falamos em emissões e impactos, considerando uma vida de uma pessoa por 80 anos, ela emite uma quantidade de gases de efeito estufa referentes ao uso diário de um carro por 40 anos. Isso é bastante. E um outro fato curioso também, depois da água, o concreto é o material mais consumido no mundo. Então, vamos iniciando nossa reflexão tendo por base
que os impactos do setor da construção realmente são muito importantes, né? Então, nós vemos que 12% do consumo de água, 40% do consumo de energia, considerando também a operação dos edifícios, 65% da geração de resíduos partem do setor da construção, 50% da extração de todos os recursos naturais também vem do setor da construção, sem considerar as emissões de gases, né? Então, nós estamos atualmente com 18%, uma responsabilidade de 18% nas emissões. E isso só está atrás de setores muito impactantes, como o setor agropecuário ou o setor de geração de energia. Então, para ilustrar um pouco como que a gente pode avaliar uma edificação em relação aos seus impactos. Aqui foi feito um estudo de pegada de carbono, então, avaliando especificamente só a questão das mudanças climáticas, tá, para uma edificação. Uma construtora europeia decidiu fazer esse estudo e, surpreendentemente, eles entenderam que, para o tipo de construção deles, a etapa de instalações e a etapa de acabamentos acabou impactando mais do que as outras etapas. Então, aí se enxerga uma oportunidade para melhoria. Então, esses estudos ambientais eles servem para isso, para que o tomador de decisão entenda aonde ele pode atuar para melhorar o desempenho ambiental, de fato, dos seus trabalhos. Então, outras motivações, né, para que a gente comece a desenvolver mais esses estudos ambientais. Então, uma delas é a sobrecarga da terra. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar do dia de sobrecarga da terra. Então, ano a ano, a terra esgota seus recursos naturais cada vez mais cedo, sem ter condições de regenerar nesse mesmo ano. Então, ali, o Brasil, hoje, precisaria de uma terra, 7, dentro de um ano, para suprir as suas demandas de consumo. Estados Unidos desponta lá com 5 terras. A Índia ainda está dentro do limite, né? Então, realmente, isso preocupa a longo prazo. A longo prazo, nem tão longo. Então, vem surgindo movimentos de consumo consciente, né? Então, pessoas que se preocupam com o que consomem, desde lá os seus alimentos, setor de varejo e, por que não, setor das edificações. Também conceitos de circularidade vêm vindo à tona, né? Os conceitos de 3 R's, né? Reduzir o consumo, reduzir a quantidade de resíduos, reciclar, reutilizar. E o mercado de baixo carbono também vem sendo muito valorizado, então as empresas estão querendo demonstrar suas compensações em relação a carbono e também mitigar esses impactos. E também vem existindo políticas públicas para isso. Então, o Brasil assumiu um compromisso, em 2015, no Acordo de Paris, de redução de emissão de gases. Tá? Então, até 2025, nós teríamos que reduzir 37% dessas emissões e até 2030, 43%. E o cenário não é nada promissor. O Brasil levou um puxão de orelha agora em função do desmatamento na Amazônia. Então, nós estamos bem longe de atingir essa meta. Isso também é bastante preocupante. A ONU, então, também sugeriu uma agenda para 2030, de objetivos de desenvolvimento sustentáveis, que estão sendo considerados tanto pelo setor público como pelas organizações. E, nisso, eu entro no meu tópico principal, que é a avaliação do ciclo de vida, que é uma técnica que quantifica os impactos ambientais. Então, foi muito importante a Sami falar em certificações, esse olhar crítico sobre as certificações, porque muitas vezes a gente não entende por que aplicar determinada premissa, né, para atender a certificação, mesmo sabendo que são parâmetros legítimos. E a ACV traz um pouco essa ideia de que a gente consegue entender, consegue medir esses impactos. E isso foi uma das questões que me motivou muito para estudar a ACV mais a fundo. Então, a gente pode fazer a ACV de um produto, por exemplo, do cimento, como eu mencionei anteriormente, de um produto que é um edifício, que é um produto da construção civil, a gente pode fazer uma CV de uma organização inteira, considerando toda a sua cadeia de fornecedores, considerando toda a sua operação. Nós podemos fazer uma CV de estilo de vida, né? Vocês podem se avaliar, entender que tipo de transporte vocês usam, que tipo de consumo, qual o perfil de consumo de vocês viajam muito, não viajam. Isso tudo vai ocasionar em valores de impactos ambientais que cada um gera, né? E também existe a ACV territorial, que está sendo praticada na Europa
já há bastante tempo. Então, cidades estão avaliando quais são os setores que têm maior impacto. Por exemplo, já existem cidades que estão mudando todo o seu sistema de transporte público porque entenderam, numa avaliação de ciclo de vida, que o transporte era realmente muito importante na geração de impactos ambientais. Então, a ACV ela avalia processos, produtos, serviços, e ela reconhece todas as fases do ciclo de vida e associa essas fases aos impactos ambientais. Então, lanço uma pergunta, né? Em relação à avaliação de ciclo de vida, o que é melhor, beber num copo de vidro ou beber num copo de plástico? A minha resposta é depende. Depende do quê? Eu acho que vocês devem ter pensado vidro, né? A maioria. Mas depende, depende assim, onde foi feito esse vidro, como foi esse processo, que tipo de líquido nós vamos usar neste vidro, qual a vida útil do vidro, quantas lavagens ele vai precisar, de onde que vem essa água que nós estamos lavando. E o plástico, a mesma coisa, é um plástico já reciclado, é um plástico que é reciclável, quantas vezes ele pode ser utilizado. Então, eu não tenho essa resposta agora, eu teria que ver o caso específico de cada produto, para poder fazer essa análise comparativa. E a ACV ela não é uma técnica tão moderna, né? Lá nos anos 60, 70, nós já temos registros de estudos de ACV, e um registro bem importante, pragmático, foi um estudo feito em 74, contratado pelo governo americano, com base em garrafas de refrigerantes fornecidas por uma empresa aí bastante conhecida nossa. E esse estudo comparou a garrafa PET com a garrafa de vidro. E qual foi o resultado? A garrafa PET era melhor. E é por isso que hoje nós aqui estamos inundados de plástico e garrafa PET no nosso mercado. E isso já está sendo revisto, né? Mas naquela época, o que se considerou? Que esse plástico ia ser reciclado quase em sua totalidade. O que não acontece na maioria dos locais. Então, gerou um problema muito grande, esse acúmulo de plásticos no nosso ambiente. Então, entrando na parte de ACV para edificações. Tá? Nós podemos, edificações e produtos da construção, né? Nós podemos avaliar um produto, por exemplo, um bloco cerâmico, e aí nós vamos considerar, geralmente, o cliente, o fornecedor, o fabricante, vai querer avaliar a extração de toda a sua matéria-prima e o que acontece na sua planta de produção até que esse produto esteja pronto para sair para o mercado. E aí é uma abordagem que se chama do berço ao portão, uma abordagem para produtos. Para edifícios, a gente pode considerar uma abordagem mais ampla. Então, desde a extração daquele mesmo material para gerar os materiais de construção, passando pelo uso da edificação, pela sua construção propriamente dita, até a sua demolição. Então, para isso, nós usamos um método de previsão. Nós estipulamos um tempo. Se nós pegarmos ali a norma de desempenho, seriam 50 anos, né? Então, eu vou estimar que a minha edificação está durando 50 anos e vou avaliar os impactos dentro desses 50 anos. Então, ela é uma avaliação prospectiva, né? E vocês precisam entender que é uma avaliação de impactos potenciais, que não foram gerados, mas eles serão gerados, né? E esse é um sistema de produto, então, para modelar a ACV, nós precisamos montar um sistema de produto, isso é realmente bem ilustrativo, esse slide. E aí, depois dessa avaliação, nós vamos ter dois tipos de impactos avaliados. Nós vamos ter os impactos incorporados, que eles já vêm embutidos nos materiais que estão incorporados na edificação, e esses impactos vão sendo trabalhados ao longo do ciclo de vida, e os impactos operacionais, que são os impactos decorrentes do uso dessa edificação. Por exemplo, consumo de energia e consumo de água. E a ACV, como é que nós aplicamos na prática a ACV? Então, as certificações, algumas das certificações abordam a ACV. Então, por exemplo, a certificação LEED, a certificação Aqua, a certificação BRAME abordam a ACV. Nós usamos a ACV para fazer cálculos de declarações ambientais de produto, então, aquele fabricante que quer entender quais são os impactos gerados pela fabricação do seu produto. A ACV pode apoiar a tomada de decisão.
na escolha por sistemas construtivos, na seleção de materiais e também na abordagem de cenários de circularidade, por exemplo. E também para fazer análise comparativa de produtos equivalentes, como eu comentei com a questão do copo. E isso é importante para comunicar, né, para aquele fabricante dizer que o seu produto realmente é bom por isso, e não fazer greenwashing, que é o que a gente vê muito por aí. Então, a ACV vai mostrar categorias, vai avaliar categorias de impacto. Então, uma das mais importantes é a categoria de mudanças climáticas. Eu acho que é a categoria mais conhecida também. E avalia categorias de impacto mais regionalizadas. Por exemplo, aqui em Porto Alegre, nós temos o fenômeno das águas verdes do Guaíba quase todos os anos. E isso é decorrente do impacto da eutrofização. Então, essas são as categorias mais abordadas para a construção. E uma muito importante é a categoria de depleção de recursos, porque o setor realmente impacta muito nisso. Então, e ele é um método, enfim, trabalhado em 4 etapas. Tá? A gente usa dados de ACV, que muitas vezes não estão disponíveis. Então, os estudos, às vezes, apresentam certas limitações por isso. Então, é uma técnica que precisa ser mais difundida para que ela cresça, né? Que a gente tenha mais dados, que os fabricantes se interessem mais pelo assunto. E aqui eu vou finalizar só com um estudo de caso, para realmente que vocês entenderem a aplicabilidade. Esse é um estudo de caso que nós estamos avaliando. Eu coloquei como um parcial, porque ele não está finalizado. E a ACV ela pode, então, atribuir 10 pontos na certificação LEED, o que é 9% da certificação, é bastante coisa. Então, dentro dos... Aqui está meio apagado, mas nós temos pré-requisitos e temos créditos. Então, existe um crédito na categoria de materiais e recursos, que é um crédito de redução do impacto de ciclo de vida da edificação. Então, nós avaliamos a estrutura e a envoltória da edificação em relação aos seus impactos. E o que esse crédito pede? Então, que nós temos que reduzir em 3 categorias de impacto, daquelas que eu mostrei, 10% desses impactos totais. E uma dessas categorias precisa ser mudanças climáticas. E do outro lado, nós não podemos aumentar, nas outras categorias remanescentes, mais do que 5% desses impactos, né? Porque, muitas vezes, a gente reduz o impacto de um lado, de uma categoria, e acaba aumentando na outra. Então, existe todo um equilíbrio. Então, esse é o nosso estudo de caso. O que já foi aplicado, nós, então, acabamos optando por reduzir. Como é um estudo que aborda somente a estrutura e a envoltória, nós reduzimos consideravelmente a quantidade de concreto, quando foi feita essa análise, e também aumentamos a qualidade do cimento. Então, com isso, nós conseguimos melhorar a questão dos impactos em todas as categorias. E isso está sendo revisto, porque o projeto ainda está está sofrendo algumas modificações. Mas é só para ilustrar a vocês que foi feito num projeto real e é aplicável. E era isso. Muito obrigada. Só fazer um comentário aqui que eu acho fundamental sobre o projeto integrativo, ou projeto integrado, e essas análises são feitas no desenvolvimento do projeto. Então, a questão toda de projeto integrado é iminente. Tá, gente? Só para pontuar isso. E aí eu chamo Lisandra Krebs. Professora adjunta na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFPEL, graduada em Arquitetura e Urbanismo pela URGS, especialista em Arquitetura de Interiores pela Uniriter, mestre em Engenharia pelo NORI, doutora em Arquitetura pelo ProPar, PhD em Engineering pela Lund University. Joana. Já está, né? Está tudo certo? Tá. Eu tenho assim como foi feito no início, uma pergunta para vocês. Eu queria saber quantos de vocês estão na graduação ou na pós-graduação. Eita. Graduação. Grande maioria. Tá. Então, acho que minha apresentação vai ser apropriada
para a grande maioria do público. Eu pensei um pouco diferente das meninas, adorei a apresentação de vocês duas, mas eu pensei assim, não trazer algo muito específico, porque eu queria trazer alguns ganchos para a gente debater de várias coisas que eu fui pensando quando veio o convite. Então, eu achei que a melhor maneira seria, mais ou menos, explicar a minha trajetória e selecionar um ou outro case que gerasse essa pergunta, esse questionamento, para a gente depois poder debater um pouco. Vocês não se importam de eu estar sentada, né? Tá. É porque eu anotei coisas e eu quero não perder alguma coisa que eu quero puxar da apresentação quando eu estiver falando. Então, para mim, fica melhor, fica mais prático se eu estiver sentada. Vamos começar, então. Em 99, eu me graduei na URGS, na arquitetura, e foi a primeira vez em que eu tive contato com sustentabilidade através do projeto de uma colega, minha amiga Janine Mello. Ela foi orientada pelo professor Leandro Andrade, e ela, na época, projetou uma ecovila. E foi uma coisa muito diferente de tudo aquilo que a gente via sendo apresentado como tema de TFG. Ninguém sabia direito o que era uma ecovila, ninguém sabia, então, assim, até onde ir com a parte da arquitetura, até onde questionar questões de permacultura. Então, foi muita novidade. Ela, inclusive, sofreu alguma resistência por parte de alguns membros da banca, que achavam que aquilo não era um projeto adequado, o tema em si, para vocês verem como o cenário mudou. Então, começamos assim falando de ecovilas, de permacultura. E eu comecei a trabalhar. Comecei a dar aula, comecei a trabalhar no escritório, não tinha ainda esse viés. Até que, em 2003, eu fui para o Nori, essa foto do Castelinho, quem conhece, ali, na URGS. Eu comecei a estudar também com o mesmo orientador da Joana, o professor Miguel Sattler, que coordena, não sei se coordena ainda, tem esse nome, mas coordenava uma área, uma linha de pesquisa em comunidades e edificações sustentáveis. E aí eu comecei a ter aulas, comecei a ver exemplos que ele trazia de casos de estudo, comecei a ter mais contato com coisas teóricas de sustentabilidade e comecei a me interessar. E acho que fui meio mordida pela sustentabilidade, pela pesquisa ali. Mas, como eu dava aula, eu também não conseguia conciliar muito com o mestrado acadêmico os horários. Então, eu fiz aquele mestrado que era na sexta de noite, no sábado de manhã, que se chamava profissionalizante. Não sei se, acho que nem tem mais. Aí, para participar dos projetos do professor Sattler, eu achei que seria interessante participar como voluntária de algum projeto onde a gente pudesse aplicar essas coisas. E aí colocar a mão na massa. Então, em 2013, a gente começou um projeto dessa escola técnica, que hoje é um IFE, na cidade de Feliz. E foi o nosso primeiro contato, meu e da equipe, com botar a mão na massa. Vamos projetar colocando aquelas coisas que a gente aprendeu na prática. Aí é como se a gente tivesse que quase aprender tudo de novo. Porque a gente começou a perceber que não tinha como fazer a sustentabilidade sem ouvir a comunidade. Embora viesse tudo muito redondinho, assim, a demanda do pessoal da cidade e tal, a gente sabia que aquela educação ambiental que ia acontecer naquele lugar tão propício tinha que se refletir no projeto arquitetônico. E, para que isso acontecesse de fato, foram feitas muitas, muitas reuniões para que a gente ouvisse os envolvidos. Embora eu ainda ache que a gente deveria ter ouvido um pouco mais, ter ido um pouco além e ouvido mais alunos, né? Então, foram envolvidos as pessoas que nos procuraram, da municipalidade, da secretaria e tal, os planos deles. Eles foram envolvidos no processo o tempo inteiro. E a gente abriu para a comunidade acadêmica, fazíamos painéis abertos no Nori, onde as pessoas vinham opinar sobre o projeto. Imaginem esse painel com os professores e os colegas é complicado, daqui a pouco vinham umas pessoas assim completamente estranhas à nossa equipe, sentavam e criticavam o projeto. E isso foi um exercício bárbaro.
tivemos a felicidade, então, de ver esse projeto concretizado. Hoje em dia, ele é estudado. A Joana até estava me contando que participou, na disciplina do professor Sattler, de uma avaliação pós-ocupação, o que é muito benéfico e muito importante. E me fez pensar um pouco no que tu falaste antes sobre essa profissão de crítica, né? Eu não sei, claro, é negativo no ponto de ser uma profissão, mas, por outro lado, se a gente pensar que essa crítica é uma pós-ocupação, né, é um pouco do... Tudo aquilo que é bom começa a ficar mal se é demais, para algum outro aspecto, né? Então, é mal comercialmente, é mal para uma série de coisas, para divulgar certificação, mas para empurrar, para que melhore, até que é positivo, né, essa crítica. Bom... Então, esse projeto não vou ter tempo de explicar, mas vocês podem ver que tem uma área de preservação permanente, uma área de transição, percurso com paisagismo produtivo e ecológico. Depois, a gente tem o centro, que a gente chamou civilizatório, porque é o nome que a gente deu na época, mas porque aconteciam ali as aulas, as oficinas, as coisas. Depois, a zona de produção, com interface da comunidade. Então, uma preocupação com a sustentabilidade social e econômica, porque entendo horta, entendo produtos que vão ser produzidos na escola, por causa dos cursos aos quais esses produtos estão ligados, a gente tem que também poder oferecer isso de volta para a comunidade. Uma área de transição e a área de preservação permanente, onde havia todo o tratamento das águas servidas para devolver para o rio cair. Então, essa foi a primeira experiência. O que eu tirei daqui? Bom, para a gente colocar na prática a sustentabilidade que a gente aprende, a gente tem que envolver as pessoas que são ligadas ao projeto. A gente também é muito bem-vinda a avaliação pós-ocupação para que a gente melhore para o próximo projeto. Então, aquilo, assim, em certificação tem o as-built, né, tem que ter o comissionamento dos sistemas e tal. Nos projetos de arquitetura que não são certificados, a gente esquece dessa etapa, porque não é tão tecnológico, não é exigido num crédito e tal. Mas essa avaliação de como foi construído e usado, ela é muito importante também. Uma satisfação até essa escola foi construída. Virou um IF. Bom, a partir daí, vou falar de todas as coisas que a gente foi fazendo nessa etapa, mas eu estou pincelando coisas maiores porque o nosso tempo é reduzido. A gente vinha trabalhando com esse tipo de projeto e montou uma empresa chamada CREB Sustentabilidade. Isso foi em agora não sei se é 2007 ou 2008, não tenho certeza. E nós éramos 3 Lead Accredited Professionals, que agora chama diferente, né? Chama Lead Green. Não? Ainda é? Tá. Então, éramos 3 no estado, o que é um desafio também quando a gente começa uma coisa que ninguém conhece, né? Então, a gente passou muito perrengue em função disso, de que as pessoas não sabiam o que era LEED, não sabiam o que era certificação. Então, para a gente trabalhar com isso, ficava mais complicado. É o outro lado, pré-certificação, eu diria, né? Tu estava falando da pós-certificação, que é complicado, porque as pessoas têm muita desconfiança. Papapá. Antes, elas também tinham muita desconfiança, porque não sabiam do que se tratava. Então, a gente também fez serviços muito parecidos com os que vocês têm hoje, né, de ter, porque uma coisa meio que leva a outra. Quando a gente começa a saber o que fazer nos projetos, e daí aprende sobre uma certificação, a gente começa a dar consultoria sobre ela, para que as pessoas possam aplicar aquilo que é preconizado pela certificação nos projetos. Então, nossos clientes eram equipes de arquitetos, basicamente, não eram clientes finais. E aí vieram os cursos. A gente se atreveu a lançar um primeiro curso e ver o que acontecia. E daí encheu de gente. E aí veio o segundo curso, o terceiro, e a gente começou a fazer esses cursos também presenciais de sustentabilidade. Essa foi a nossa primeira consultoria em LEED, embora o prédio não tenha sido certificado, que é o prédio da Gerdau.
na Farrapos. Essa é uma imagem do site do Escritório Bernardes Arquitetura. Nós ficamos 1 ano e pouco nessa consultoria para que o projeto seguisse todos os critérios e pré-requisitos, créditos e pré-requisitos do LEED. Também auxiliamos a equipe, na época da BSF, na parte de gerenciamento dos resíduos da construção. Então, foi um trabalho bem grande, durou bastante tempo, foi bem complexo, muito interessante. E a gente não foi até a certificação, porque certificação, no fim das contas, as empresas certificam ou não também conforme um interesse comercial. Então, ali não tinha esse interesse, mas tinha interesse em seguir todas as premissas da certificação. Aí, um ponto interessante, até onde a gente conhece ou não conhece as certificações por estar envolvido diretamente. Eu diria assim, empresas que vendem consultorias de certificação, elas conhecem bem as certificações. Arquitetos, nem sempre. Se eles não estão envolvidos, eles não conhecem. Mas será que não deveriam também conhecer? Será que não deveriam saber do que se trata, mesmo não trabalhando diretamente, para ver o que podem colocar em prática nos seus projetos? Esse foi o caso. Então, o engenheiro Canal, que foi meu professor na URGS, coordenava as equipes, e ele disse, não, eu quero colocar em prática essas coisas, e até para aprender sobre o desafio que é isso, talvez para próximos projetos, não sei. E a gente achou que isso também era uma proposta interessante. Então, veio um outro cliente, que era a Petrobras Distribuidora. E aqui a gente teve uma surpresa, porque assim, o cliente final, nosso cliente era a Petrobras Distribuidora, mas o cliente final era o dono do posto, era o Posto Cidadão Capaz. E a surpresa foi que ele achou, dentre as várias coisas que a gente, claro, indicou para fazer, tinha a questão de gerenciar melhor a água, de reuso de água para lava-jato, enfim, tinha várias coisas. E ele achou que o hidrômetro estava quebrado. Ele disse, não pode, é muita diferença dos outros meses. Então, a gente ficou muito satisfeito por ver que estava funcionando, né? Dentro desse espírito de avaliação pós-ocupação, a gente pensou, eu e o Carlos Krebs, que era meu sócio na época, continua sendo meu marido, na época eram os dois. Nós fomos lá, paisana, assim, vamos visitar o posto e ver se as estratégias de iluminação estão sendo usadas. Porque o que a gente acha? A gente acha que tudo tem que ser pela educação. Assim, saiu da sala de reuniões, apaga a luz. Talvez uma automação, para se ninguém apagou depois de 10 minutos, daí o troço apaga. Mas assim, não é para ser tudo automatizado, é para as pessoas aprenderem a usar. Essa é como a gente gosta de fazer as coisas, né? De forma passiva, de forma que passe pela educação das pessoas. Então, a gente foi lá visitar e chegou à conclusão que o pessoal não estava usando nada das estratégias. A gente tinha dimerização na luz da vitrine, do AMPM, AMPM do Petrobras, né? BR Mania. Oi, troquei a bandeira. BR Mania. E aí o pessoal não estava usando, estavam ligando tudo a varrer de dia quando tinha luz natural, não estavam. E a gente perguntou, mas não tinha uma coisa que um outro dia a gente veio aqui se disfarçando, né? Um outro dia a gente veio aqui e viu que não estava tudo ligado. Não, é que o funcionário, é que o fulano, é que Beltrano, e daí a gente viu, treinamento. Foi feita a estratégia em projeto, foi construído assim, foi aplicado, mas, apesar da execução, o treinamento dos funcionários falhou para usarem aquilo. Então, estava tudo ligado igual. Esse é o outro ponto, né? Então, educação, treinamento, envolvimento dos usuários, não só o cliente. Então, eu acho que, nesse caso, a Petrobras até foi feliz em envolver o dono do posto que ia receber essa consultoria através deles e tal, de uma maneira transparente, explicando tudo o que estava acontecendo. A gente ouviu, né, os requisitos dele, mas, na hora de passar isso para os funcionários, que iam depois controlar, a coisa não rolou da mesma forma. Aqui era sobre o curso.
né? Então, esses eram nossos cursos. A gente fazia cursos de atualização profissional. Aí isso começou a nos levar a ser chamados para aulas de pós-graduação em universidades. Então, é uma coisa assim, quando começa a trabalhar com isso, de alguma maneira as pessoas descobrem e vão chamando. Então, a gente começou a se aproximar cada vez mais do ensino. E aí veio o convite do Nori, e novamente eu e o Carlos, né, novamente trabalhamos junto com uma equipe do Nori. Dessa vez não foi o professor Miguel Sarler, foi o professor Formoso, que coordenou uma equipe. Foi uma solicitação da Caixa Econômica Federal para esse projeto de cooperação técnica Brasil-Moçambique. Isso foi em 2009. Teve apoio do desenvolvimento urbano de Moçambique, então nós projetamos o Centro Tecnológico de Namialo, que fica na parte norte de Moçambique, que é a parte mais pobre, mais complicada, e eles vão, então, já foi executado, estão produzindo materiais para construção civil. Era parte de um projeto bem maior, bem mais amplo, com 5 universidades, e nós fizemos o projeto arquitetônico desse centro. Mais uma vez, foi fundamental, a gente tinha pré-existências aqui, então, foi fundamental nós irmos até o local e conversarmos com as pessoas. Aí nós descobrimos a dimensão social e a dimensão econômica com A gente já tinha percebido isso na escola técnica. Agora, a gente percebeu ainda mais o quanto isso era fundamental. Não adiantava a gente ir lá fazer um projeto de arquitetura bioclimática, fazer paisagismo produtivo, fazer se a gente realmente não tivesse escutando a fundo e entendendo a fundo no que isso ia ser realmente mais sustentável. E aí, por exemplo, a cultura, a gente pensou na sustentabilidade cultural. Nesse caso, isso teve reflexos diretos no projeto arquitetônico. A gente tinha os banheiros, para dar um exemplo bem que me vem à mente agora. Os banheiros, a gente fez aquele esquema de banheiro rebatido, normal para nós. Feminino para um lado, masculino para o outro, aproveita, né, a mesma parede para shaft, para canalização, enfim. Não pode. Nós, como assim não pode? Não pode, porque não podem os homens e as mulheres entrarem assim, lado a lado, no banheiro. As mulheres têm que entrar pela lateral, elas não podem ser vistas entrando e saindo lado a lado com o homem no banheiro. Nós, opa, como assim? Mas é assim que era. E se a gente fizesse assim, a gente já está ofendendo aquelas pessoas que iam usar o centro. Então, a parte cultural começou a nos chamar mais atenção, assim, do quanto a gente poderia fazer projetos equivocados por não estar escutando, não estar conhecendo os usuários finais, que são coisas que nem todos os projetos sustentáveis, mais sustentáveis, se dão conta às vezes, né? E aqui isso foi ainda mais forte para nós. Bom, nessa época, mais ou menos, quando a gente já estava finalizando esse projeto, eu fui convidada para dar aula na Univates, numa pós-graduação, um módulo sobre sustentabilidade. E aí isso acabou resultando, dentro da Univates, em um convite para dar aula na área de conforto. E eu achei ótimo, porque dentro da parte de arquitetura bioclimática, o conforto é fundamental. E eu sentia que a gente tinha tido, na época, com a professora Lúcia Mascaró, habitabilidade chamava, né? E a gente tinha tido várias aulas e tal, a gente tentava colocar em prática no projeto, mas não tem melhor maneira de aprender do que quando tu tem que ensinar. Então, vai reciclar, vai rever, vai revalidar tudo aquilo e atualizar conteúdos. E aí eu via que, por exemplo, quando a gente fazia consultorias em certificação, tinha uma parte que a gente nunca podia fazer, que era a simulação da eficiência energética, porque a gente não era capacitado para isso. Então, a gente tinha que terceirizar, contratar uma equipe para fazer as simulações e tal. Por que estou falando nisso? Porque, nessa época, daí eu fiz o curso do professor Paulo Bayer, em Energy Plus, e comecei a pensar em simular, mas mais efetivamente, eu comecei a trabalhar com simulação quando eu fui para a FAURB,
da UFPEL. Então, lá em Pelotas, no Laboratório de Eficiência Energética, se simula com o Energy Plus, e eu aprendi a usar essa ferramenta e comecei a usar mais efetivamente em projetos. Só que, na época, eu já não dava mais para conciliar, porque, embora eu não tenha dedicação exclusiva, eu sou professora há 40 horas, então não sobra mais tempo para ter o escritório. Então, a coisa vai mais no sentido de pesquisa. Como eu tinha sido mordida pela pesquisa lá com o professor Sattler, lá no NOR, eu, no fim, dei continuidade a isso, principalmente depois de entrar na UFPEL, e resolvi fazer o doutorado. O meu doutorado me levou, eu iniciei na URGS, no Propar, fui para a Lund University, para a Suécia, como um sanduíche, só que, chegando lá, eu acabei dando um jeito de ser admitida como aluna regular e acabei fazendo lá mesmo, efetivamente, o doutorado. O que eu pesquisei? O mesmo assunto do mestrado, coberturas vegetadas, só que agora sobre outro enfoque, que é o da eficiência energética. Então, quanto as coberturas vegetadas contribuem. Então, eu comecei com a professora Beatriz Fedrizzi na URGS, mas depois eu conheci o professor Erik Johansson, que ele trabalha com uma parte que aqui a gente não trabalha quase nunca, que é a parte do microclima. Então, ele trabalha com medições e simulações do microclima e do clima urbano. E aí eu pensei, nós estamos avaliando os edifícios da forma um pouco incompleta, de forma incompleta. Por quê? Eu posso simular as coberturas vegetadas e fazer assim vários estudos paramétricos. Eu posso ver se a grama for mais alta, se for, em vez de a grama for outra espécie, eu tiver um índice de área foliar, um recobrimento daquele solo maior, ou se eu tiver mais inclinação, ou se eu tiver determinada orientação solar, o que isso vai impactar na eficiência energética, no conforto, né? Vamos falar de conforto higrotérmico, dentro de um determinado ambiente. Tá, mas e se essa edificação for sombreada? Bom, se ela for sombreada, tudo muda. E se ela for sombreada por prédio, é uma coisa, se ela for sombreada por árvore, é outra coisa. Então, tem toda uma influência do entorno que a gente não lembra de considerar nesse tipo de simulação. E aí eu fiz isso no doutorado, eu casei, eles chamam de coupled simulation, que é quando tu casas dados da simulação de microclima com a simulação de ambientes internos. Então, eu usei para o microclima o Energy Plus, o software, o EnviMet, e depois o Energy Plus para simulações internas. E descobri que varia muito, muita coisa muda. E aí eu pensei, a gente trabalha, por exemplo, além das certificações de sustentabilidade, a gente tem aqui no Brasil o RTQC e o RTQR, vocês conhecem? Regulamento Técnico da Qualidade para prédios comerciais e para prédios residenciais. E a gente até avalia alguns sombreamentos do prédio, de elementos do prédio sobre ele mesmo, né, efeito disso. Mas, bom, dependendo do contexto urbano onde esse edifício está, tudo aquilo que eu estou dizendo que vai funcionar vai mudar. E a gente trabalha calculando e fazendo, tanto no método prescritivo como nas simulações, a gente faz cálculos. Só que esses cálculos eles acabam sendo idealizados, porque eu não estou considerando o contexto urbano. E isso eu digo que vale para qualquer avaliação, em qualquer certificação, quando a gente avalia conforto e eficiência energética. Falta essa contextualização do microclima onde o edifício está inserido. Deixa eu ver. Aqui. Então, essa é a minha tese. Como aqui tem muita gente que levantou a mão que está ou na graduação ou na pós, enfim, está no mundo acadêmico, se alguém tiver interesse em conhecer esse trabalho, dá para fazer download, é só digitar o meu nome, Lisandra Krebs, mais Lund University. E aí está ali à direita, está ali a tese em PDF para fazer o download.
Então, acho que... Não sei se eu já passei do tempo. Pode finalizar. Tá, então tá. Então, para finalizar, os pontos que eu achei que, dentro desses cases, eu gostaria de destacar e talvez até levantar para a gente debater, né? Essa questão do entorno, que inclui não só o microclima, mas, inclusive, assim, histórias do lugar. Por exemplo, um prédio que é certificado num local onde houve uma grande desapropriação para que ele fosse construído. Isso não é levado em conta. Mas, se a gente pensar um pouco fora da caixa, a gente vai ver que, como arquiteto, a gente acaba tendo que... É um pouco daquela análise do ciclo de vida um pouco mais estendida, né? Além dos materiais, a gente pensar no lugar, naquilo que está... eu sei de um caso de uma... Ouvi falar, enfim, não vou querer citar esse caso específico, mas de desapropriação muito grande, aí depois foi construído o prédio, foi certificado, e aí tem o lido, todo mundo acha lindo, mas uma população inteira removida daquela maneira que a gente sabe como é que acontece aqui no Brasil. E a gente não sei, eu não consigo pensar em fazer, olha, assim, vistas grossas a esse tipo de coisa também, quando a gente avalia a sustentabilidade. Eu não consigo deixar de achar que a sustentabilidade social ela não pode ser alguns pontos, ela tem que, talvez, para nós, arquitetos, ter um embasamento, né? Isso aí, Lisandro. Acho que a gente vai seguir uma boa conversa ainda. Não, eu ia só Pode fazer uma complementação. Ela falou da avaliação. Existe a ACV social também, que justamente avalia esse tipo de situação. Lisandra, acho que sim, acho que todas pontuaram, cada uma com suas experiências. Realmente, a arquitetura sustentável, o mundo da sustentabilidade é muito amplo, são muitas especialidades, né? É um mundo multidisciplinar que hoje a gente vive, e sim, tem que ir atrás de tudo isso, porque se complementa e é a ideia que cada uma mostrou. Mas eu acho que todo esse olhar assim questionador, a questão da educação, de mentalidade, e a urgência, de novo, eu bato na tecla. A Joana colocou aqui também os 17 ODS, aqui, né, que a ONU já puxou a orelha de todos nós, brasileiros. E, dentre os 17 ODS, que todos têm suma importância, 9 ODS, né, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, 9 abordam a construção civil. A arquitetura está em 9 objetivos muito fortemente. Então, é uma responsabilidade muito grande. E, com isso, toda a questão de educação foi colocada pelas três aqui, que é o que a gente precisa estar atento. Fico feliz de todos vocês aqui estarem no banco acadêmico, né? Mas eu também coloco, além de cada questão, porque se a gente for parar aqui, gente, cada uma delas pode dar um dia inteiro de palestra. Eu viria também mais um dia de palestra aqui com vocês, mas eu deixo assim, e eu vou colocar, não só vocês, cada uma, né, abordem um pouco mais a sua experiência, mas eu acho o fato de a gente olhar os desafios, porque é um momento urgente. E o que a gente tem de desafio, assim, além de toda a questão de mentalidade, mindset, a gente precisa ver também como resolver o desafio. O que o governo, né, o que a máquina, a iniciativa privada consegue, porque vamos dizer que a construção civil, toda a cadeia, é muito ampla. Não dá para a gente, né, citar tudo. Certamente não são só arquitetos que estão aqui, imagino que tenha outros profissionais também, mas a gente passa em contato direto com, vamos dizer que o peão da obra, né, a pessoa
que tem que ter um treinamento, mas não é só ele. Né? O dono da construtora, os próprios arquitetos que a gente está em contato, ali dando uma consultoria, uma orientação, é educação, é mostrar. Isso tem que estar muito, muito falado, muito dito, todo o tempo, todo o tempo. Sim, quem é que já ensinou uma criança a separar o lixo? Tem que começar. Eu estou falando com arquitetos, mas eu queria falar com crianças dessa idade aqui. Queria que todas apresentassem isso para as crianças que estão aí. Tá? Temos a problemática. O arquiteto adora resolver problema, porque a cabeça fica a mil, assim, a criatividade é iminente, hoje e sempre, né? Vamos falar que cada vez mais. Então, se a gente tem toda essa problemática, pergunto para vocês o que são ferramentas, o que vocês sugerem. A gente não vai conseguir abordar tudo aqui, tenho certeza, porque tem muita coisa que precisa ser feita e discutida a cada caso muito mais. Mas onde é que estão, na opinião de cada uma, é claro, né? Onde é que estão os desafios e que ferramentas que a gente pode lançar mão, né, em algum momento? Me vem isso que realmente é muito, muito amplo, né? Mas eu acho que vale deixar essa pulga aí, essa questão, e, claro, vocês colocando a experiência de cada uma. Certo? Quem começa? Acho que pode ser na ordem mesmo, de repente, fiquem à vontade aí. Para responder essa questão, o que me vem à mente, e num primeiro momento, eu acredito que uma boa ferramenta para ser utilizado é você desenvolver o processo integrativo. Porque o processo integrativo ele força aquela primeira reunião, aquele primeiro brainstorming da equipe inteira. E não sei se alguém já teve a oportunidade de estudar o processo integrativo, mas o processo integrativo é você pegar o projeto antes do primeiro risco que esse projeto vai gerar. E você ter a equipe inteira ali, e você debater o que esse processo e o que esse projeto vai gerar. Você ficará surpreso com o quanto de coisas que vocês podem economizar em materiais, em retrabalho, trazendo essa unificação de engenheiros e arquitetos nos primeiros rabiscos do projeto. Mais tarde, no processo integrativo, mais tarde nas reuniões, conforme o projeto vai evoluindo, talvez não todos precisem estar em todas as reuniões, mas os primeiros momentos eu acho crucial, eu acho que traz uma economia gigante para o projeto, e com isso, com certeza, a sustentabilidade também, porque você economizando em material, em retrabalho e no desenvolvimento da inovação, eu acho que é fundamental e é uma coisa que pode ser faseada e uma coisa que pode ser criado um processinho e a documentação. Então, é fácil quando você tem isso, né? Engenheiro adora uma tabelinha, né? Vai ticando e vai fazendo. E eu acho que isso poderia ser uma ferramenta interessante. Gente, vamos ter que ter um tempinho para as perguntas depois, então é só um comentário de vocês. Só vou botar um parêntese aqui. No projeto integrativo, a gente vai e volta, como qualquer análise técnica dessas especificações, dessas simulações. Então, o projeto ele vai e pode voltar, tu vai avaliar e volta. Tá? Isso é muito, muito importante. E só complementando, então, eu acho que é muito importante. Já existe uma demanda, né? Estudos demonstram isso por construções sustentáveis, né? Esse consumo consciente ele vem crescendo com as novas gerações. Então, eu acho que também incluir na formação acadêmica. Eu tive muito pouco contato com sustentabilidade na minha formação, já faz alguns anos, né? Mas eu acho que incluir na formação do arquiteto essa questão do processo integrativo, e não simplesmente que a arquitetura comanda os complementares, né? Que isso não é para ser uma verdade. E a questão da sustentabilidade também já integrada com as disciplinas, né? Nos cursos. Então, eu acho que eu vou dar um
mini testemunho de novo, assim, porque acho que isso na UFPEL está se encaminhando para se resolver. Está aqui o professor Veríssimo, colega importantíssimo. Muito boa notícia. Que, assim, porque em 2013, quando eu fui para lá, o primeiro semestre, uma das disciplinas que eu dava era sustentabilidade. Então, eu falava da sustentabilidade desde a permacultura até as certificações. Então, arquitetura bioclimática, permacultura e certificações. E continua tendo, né, essa disciplina, mas, fora isso, nós estamos fazendo também, o Departamento de Tecnologia e o de Arquitetura estão conversando mais e melhor para que as coisas sejam mais integradas, mesmo nos lançamentos de projeto arquitetônico. Não estou dizendo que é uma maravilha, né? A gente sabe como é que é na academia, as coisas às vezes dão certo num semestre, no outro não dão, depende de uma série de fatores, dos colegas se darem bem, da turma estar a fim de fazer. Então, estamos elaborando e botando isso em prática. Daqui a alguns anos, talvez a gente possa responder mais quantitativamente o quanto isso impactou. Bom, então tá. Excelente. Vocês, aberto para algumas perguntas, não temos muito tempo, mas acho que vale alguém que queira questionar. Direto para alguma delas, acho que genérico, e quem se quiser responde. Boa tarde, eu me chamo Larissa, sou arquiteta recém-formada e eu me interesso muito pela área de conforto, que vem de encontro com a sustentabilidade também, né? Eu vejo tudo como uma coisa integrada. E a pergunta dela para você seria na visão de arquiteto e arquitetos em formação. Mas eu queria a opinião de vocês de como a gente pode levar essa educação ambiental que a Elisandra comentou para os clientes, visto que hoje em dia a questão financeira é uma coisa que importa bastante. Na época que eu tinha escritório, que foi até pouco tempo atrás, relativamente, a gente se perguntava essa mesma coisa. A gente tinha muito, porque tinha clientes, como a Sami falou, que chegavam e queriam assim, não, eu quero saber o que precisa para ter aquela placa. E a gente ficava muito desapontado. Então, assim, ao mesmo tempo, a gente vê hoje que a consciência é outra. 10 anos depois de que a gente criou o escritório, 12 anos depois de a gente ter criado o escritório e começado a trabalhar com isso, o mercado, para quem está começando agora, ele é melhor, as pessoas estão mais conscientes do que elas estavam naquela época. Então, eu não sei até onde é a gente, porque a gente, como arquiteto, tem algumas ferramentas, mas são limitadas. A gente vai fazer reuniões, vai explicar, vai mostrar exemplos, mas também tem uma questão da sociedade se conscientizar. Quem sabe, né, com esse contexto de mudanças climáticas e esse cenário horrível que a gente tem pela frente, as pessoas se deem conta que, no mínimo, cada um tem que fazer a sua parte, no mínimo, incluindo os clientes que nos contratam. Deixa eu complementar, então, a tua resposta, Lisandra. Acho que foi a Joana que colocou o fato de ter que comprovar e colocar dados muito objetivos, tem que apresentar números para o cliente. Então, quando tu vê que o payback demora, o cliente vê que o payback demora, ele fica muito receoso, né? Então, isso é uma luta bem grande para o profissional, o arquiteto que está ali. Vocês, certamente, a gente já tem uma caminhada, né, e sofre isso. E aí eu coloco uma questão. A gente, além de ter que dar dados para o cliente, para o construtor, ou o cliente final, né, ou ajudar o cliente a enxergar isso, que é educação para o cliente também, né? A criança tem que se educar, vocês, todos nós, temos que nos educarmos, né? Mas o cliente final, sim. Aí a gente precisa, eu vou colocar, talvez vocês ou alguém tenha também uma pergunta nesse sentido, a máquina governamental colaborar um pouco, porque fica um papel muito pesado para nós, arquitetos, e ter que mostrar esses números, esse payback, só pela iniciativa privada. Né? Eu acho é um momento bem importante de reflexão e a gente olhar isso aí. Tem um payback que eu posso dizer que eu sempre fazia, que era meio a porta de entrada para ganhar o cliente para fazer as outras coisas, que era o da eficiência energética. Esse é fácil, esse se consegue assim
quantificar, vocês não acham, meninas, também as É consultorias? uma documentação, a gente né? faz o cálculo. É a uma gente documentação e são números. mostra o que está sendo implementado, quanto vai economizar, em quanto tempo vai ter o payback, aí, bom, a eficiência energética eles compram muito facilmente. Aí a gente consegue, talvez, ir colocando algumas outras coisas e tal. Então, eu diria, se vocês querem uma coisa assim para saber por onde começar, dentro de todas as áreas que a gente tem, a consciência, ela começa para muitos clientes, não digo que sejam todos, mas começa pelo bolso. Sim, são ferramentas que a gente consegue, mas é pesado, vamos dizer, que a gente não tenha uma abertura direta do cliente. A questão governamental, que tu iria colocar alguma? Na verdade, eu ia colocar a questão sentimental. Também está valendo, Emocional né, do gente? cliente. Também Né? vale. A gente pode mexer no bolso do cliente, mas a gente também pode mexer com o emocional do cliente. Não estou dizendo para vocês serem manipuladores emocionais. Não sou eu falando isso. Mas o que eu quero dizer é que você mostrar para ele os benefícios de saúde que o conforto térmico vai trazer para ele, os benefícios que isso pode gerar, porque você está num ambiente em que você está desconfortável, a sua produtividade cai 35%. Então, você mexe com esse resultado pessoal, que esse resultado pessoal, esse resultado da tua saúde, ele, consequentemente, ele vai terminar no bolso também. Então, é um investimento que você tem que pensar, se é um local comercial, ele vai estar perdendo vendas, se é um local onde é um escritório, você está perdendo produtividade, se é a tua residência, você está perdendo qualidade de vida. Então, isso também é uma forma de você apresentar. Antes de apresentar os números, você já prepara aquele terreno emocional. E tem uma questão também, isso é quando o cliente final vai ocupar o prédio, né? Então, hoje, muitas vezes, a gente é procurado por incorporadores que vão vender e vão sumir, né? Vão vender seus imóveis e, dali a alguns anos, já eles não têm mais responsabilidade, né? Quer dizer, entre aspas, né? Mas, enfim, não são mais os proprietários. Então, também tem esse desafio de tu conscientizar, justamente, talvez, tocando por esse lado, para ele poder repassar para o seu cliente esse valor. E ele também existem outros valores que são importantes de colocar. Eu acho que tem diversos estudos, né? Agora tu está recém-formado, tu ainda tem bastante contato com a academia, que reforçam como é mais fácil tu valorizar economicamente um imóvel que é sustentável, assim, que tem medidas de sustentabilidade. Sim. A taxa de vacância, de ocupação. Importante, bem Então, importante. isso valoriza para o cliente que não é o usuário final do prédio também. Duas perguntas ainda. Eu vou perguntar. Oi. Que surpresa! Primeiro, eu queria dar os parabéns pelas palestras, né, por renovar nossa esperança nas práticas sustentáveis. Obrigado pelas apresentações. Minha pergunta, eu vou puxar para esse lado mais amplo, então, da cidade, que esse ano que vem, vai ter a revisão do plano diretor aqui em Porto Alegre. Eu queria perguntar para vocês que estão bem atualizadas, né, com as melhores práticas, se vocês têm alguma sugestão que poderia ser, vamos dizer assim, implantada na cidade aqui, que poderia trazer benefícios de uma forma mais ampla, assim como, até pontualmente, se pudessem dizer assim, reuso de água da chuva, ou então que IPTU verde, coisa que a gente já ouviu, mas o que está sendo usado nas cidades para melhorar a sustentabilidade para a população em geral. Alguém quer falar? Pontual, então. Isso me lembrou um exercício que eu estou fazendo esse semestre com os alunos de Desenho Urbano 2. Eles trabalham com o patrimônio histórico de Pelotas e fazem o levantamento de uma área da cidade e depois fazem propostas focando no patrimônio, em guias e diretrizes para manter aquele patrimônio histórico nas novas construções. Eu entrei nessa disciplina esse semestre um pouco para ajudar, não é exatamente a minha praia, estou com outra professora, Ana O, que domina com maestria esse tema, estou aprendendo muito e estou ajudando na disciplina. Mas eu não fiquei quieta, assim, só pensando no patrimônio. Eu pensei, não, mas espera aí, esses alunos vão fazer toda uma análise e vão propor diretrizes. E a insolação? Como é que eles vão tratar isso?
Então, esse semestre estou fazendo eles modelarem no SketchUp as quadras que eles estão trabalhando, botar no solstício de inverno, no solstício de verão, analisar os principais horários de insolação e ver aquilo que é proposto, que é permitido pelo plano diretor de construção, qual é a influência daquilo sobre a insolação do miolo de quadra, das fachadas internas dos outros casas e tal. Então, é uma coisa bem técnica, mas é muito fácil de ver o resultado. Então, eles estão vendo assim, bom, se eu uso todo o recuo, se eu não uso todo o recuo, se eu uso toda a altura, se eu não uso toda a altura, eles estão testando para poder, talvez, no final do semestre, espero que consigamos, né, que eles cheguem onde eu quero, mas dialogar nessa apresentação que todo semestre se faz para a prefeitura, não falar apenas das diretrizes de patrimônio, que são importantíssimas, mas também incluir essa questão de discutir. Será que a gente... Porque hoje em dia se discute no mundo assim... será que os recuos laterais eles devem ser todos, para todas as orientações, ou será que eles devem variar conforme a orientação solar? Deixa eu fazer um parêntese. Vocês percebem que uma fachada norte ela é uma usina fotovoltaica? Vocês têm ideia do que a gente gasta e, ao mesmo tempo, tu encosta numa fachada, sem falar uma pele de vidro, né, gente? Que absurdo. Aquilo é uma usina fotovoltaica. Por que não analisar? Tu não me perguntou, era elas, mas eu não aguentei. Façam seus comentários aí também. Então, assim, eu acho, Vicente, que tem também uma questão da aproximação. Eu não sei o quanto isso já está sendo feito, até me desculpe se eu estiver falando uma bobagem, mas da aproximação do poder público, de quem está elaborando ali, o conselho que está elaborando o plano, das universidades e, por consequência, das universidades vão acabar se aproximando também de profissionais da área. Eu acho que precisa ter essa integração, porque eu acho que estudos ambientais... Existem N possibilidades de estudos ambientais, desde a ACV, como eu comentei, como estudos de simulação energética, enfim, estudos de impacto social. Eu acho que esse conselho precisava se aproximar um pouco de quem domina essas técnicas para entender quais são as possibilidades. E eu acho que isso é super importante, isso se faz muito, né, no exterior, esse tipo de consultoria vindo das universidades, e as universidades, claro, não tem como cumprir com tudo, acabam envolvendo, inclusive, profissionais terceirizados, enfim. Então, todo mundo se beneficia, né, dessa situação. Isso aí. Tem mais uma perguntinha, então a gente vai ser rápido. Tá. Não, é que eu estou afastado da academia já faz alguns anos, mas então estou vinculado com a iniciativa privada. Estou trabalhando num projeto, na verdade, em fase de estudo de viabilidade ainda, que o empreendedor, milagrosamente, convocou vários profissionais antes dos primeiros esboços, vamos dizer, né? Não todos que a gente gostaria, mas alguns. E dentro dessa equipe começou a se estudar a certificação do projeto. E mesmo sem ter o projeto e tal, a partir das pesquisas que eles foram fazendo, chegou-se à conclusão que a certificação iria encarecer 30% o projeto, o custo da obra. Então, eu preciso de argumentos, pelo amor de Deus. Acho que... Sami. Eu precisava olhar essa planilha, porque, de forma geral, assim, né, sem olhares específicos, mas, de forma geral, numa primeira arrancada e numa média, a certificação ela custa ali 5% a mais do que uma construção normal. E isso deve-se aos balanços que se faz dentro do projeto. Então, antes de se fazer propostas com sistemas, de repente, esgotar todas as ações passivas que possam ser revistas, a questão de orientação, quais as possibilidades de orientação dessa edificação. E depois desse esgotamento da parte pacífica, tornar a voltar e fazer esses cálculos com a questão de sistemas.
E muitos sistemas, às vezes, não necessariamente encarecem, porque eles trazem o payback. Deixa eu só né? colocar um pequeno exemplo, que foi uma simulação feita agora há pouco, um projeto em Caxias do Sul, onde a quinta fachada tem uma grande relevância, todas têm, mas em Caxias, e a questão da umidade também. Foi simulado telha metálica e telha sanduíche. E a feliz notícia para o cliente é que ele não precisou colocar a telha sanduíche. Tem todas as questões de umidade. Então, a simulação traz boas notícias também. Não é só custo, gente, sabe? Então, aprofundar um pouquinho isso aí vale a pena. Por isso que o projeto vai e volta. Ele tem que ser simulado no meio do caminho, para depois tu verificar custos finais de obra. Pode completar. Não, era só realmente esse balanço e essa simulação. Alguns investimentos, na verdade, eles se compensam mais tarde. É criar esse balanço que, às vezes, uma fase do projeto acaba sendo realmente mais cara que o normal, mas depois ela é recompensada por outras economias, inclusive depois em materiais ou técnicas que foram aplicadas. Então, com certeza, é algo que talvez foi muito reto, não sei, eu não teria que participar um pouquinho mais, mas essa seria a minha primeira visão, assim. Eu concordo com a Sami. Acho que essa planilha deveria ser vista. Porque eu lembro também, na época minha de consultoria com certificação, muitas vezes os projetistas, por não serem tão familiarizados com arquiteturas mais sustentáveis, eles investiam pesado nos equipamentos, que é a parte mais cara. Então, equipamentos, outras coisas que vão pontuar como um checklist, assim, mas não no projeto, não naquilo que é passivo e é barato de se pontuar. Sim. Né? Então, são decisões que devem estar encarecendo e talvez realmente tenha que ser revisto, porque tem outras alternativas para pontuar, que não as que são as mais caras, né? Acho que estamos dentro do nosso horário, então, já passamos um pouquinho. Eu vou dar uma concluidinha, até pegando primeiro esse gancho aí, que a gente tem que lembrar que eu tenho que lembrar, né, vocês estejam cursando cadeiras de habitabilidade. E vamos lembrar que um dia não teve split, um dia não teve fachada de vidro, pele de vidro, e a gente teve e tem boas arquiteturas, né? Um lançamento de projeto, né, é a primeira coisa. Então, entrando bem na questão do desafio e as ferramentas, cabe voltar e lembrar, né, enfatizar que a construção civil gasta em torno de 50% dos recursos naturais do planeta. Então, é urgente, sim, né, que a gente tome atenção com isso. E sim, é um equilíbrio, né, a questão toda social, não podemos deixar para trás, né. Algumas certificações abordam mais, outras menos, já que a questão também foi certificação. E qualquer ação que seja de sustentabilidade é iminente, né? Que seja certificação, sim, que seja só um projeto que queira ter uma visão e uma proposta de sustentabilidade. E é isso. O social, a parte ambiental, né? E que a gente tem equilíbrio em tudo isso aí. Façam um download do guia, do selo Casa Azul da Caixa e olhem aquele critério de sustentabilidade social. Ele é bem completinho, comparando com as outras, ele é o que mais tem créditos. É bem interessante. Sim, sim. Então tá, obrigada a todos.